É outubro de 2015, um dia frio de outono. John Brennan recebe uma ligação. Parece estar vindo de um estranho. Ele hesita por um segundo e então atende. Alô, John Brennan? Quem é você? Ele pergunta. Você é um sortudo. Se John Brennan não fosse John Brennan, isso poderia parecer apenas uma ligação de trote comum. Mas John Brennan é um dos homens mais poderosos da Terra, o chefe da CIA. Quem é você? Como conseguiu esse número? Foi tão fácil, mano. Você é tão idiota. O que você quer? Eu? Eu não quero nada. Eu já possuo você. Quanto você quer? Nós queremos 5 trilhões de dólares. O governo dos Estados Unidos classificará essa ligação como parte de uma conspiração maior de roubo de identidade, assédio a autoridades governamentais e cyberterrorismo. O chamador pagará um preço alto por esse momento de glória troll. Por que você está fazendo isso? Queremos que pare de bombardear o Oriente Médio. Através do Atlântico, em uma casa em Midlands Ocidental da Inglaterra, um adolescente de 15 anos em seu quarto, com o telefone ainda na mão, não consegue acreditar no que acabou de fazer. Ele se chama Cryer e adora usar... Bom, eu nem preciso dizer. Na verdade, ele está totalmente fora de si agora. Ele é também o líder dos Crackers com atitude, que aterrorizam e envergonham o aparato de segurança dos Estados Unidos. Eles vazaram os dados pessoais de policiais, agentes da FBI e oficiais do governo. Eles entregaram documentos ultra-secretos a Julian Assange, parte do ativismo mais divulgado atribuído aos anônimos. They call themselves anonymous. Sim, foram eles em parte. E esta é a história deles. Em 2008, Virgínia. Outro garoto que só se chama Default. É um adolescente americano bastante típico. Ele adora futebol, videogames e o seu cachorro. Ele muitas vezes entra em conflito com o seu pai que trabalha no governo. Em algum momento, Default começa a trapacear em seus videogames. Isso lhe dá o primeiro gostinho de usar computadores para fazer coisas que não deveria. Coisas empolgantes e poderosas. Ele começa a aprender tudo que pode sobre como os computadores funcionam e como fazê-lo se curvarem à sua vontade. 2008 foi um momento emocionante para entrar em hacking. Um grupo ativista descentralizado chamado Anonymous estava em seu auge. Se você conseguisse entrar em seus chats secretos, teria uma visão privilegiada de suas ações. Anonymous is one of the biggest online vigilante groups. Members hack into companies and governments. Now a worldwide and widely recognized hacking group. Hackers with the group Anonymous. Citizens of the world. We have seen the erosion of due A process. cyber war. Anonymous. Anonymous. Anonymous has struck again. O jovem Default está fascinado. O Anonymous encarna um espírito emocionante de liberdade através do caos. Eles mostram como você pode forçar o mundo inteiro a prestar atenção sem precisar sair do seu quarto. Algumas ações dos Anonymous são políticas, outras são apenas trollagens. E Default, depois de provar esse poder muito novo, está ansioso para aprender tudo o que pode sobre hacking. Ele começa a hackear sites aleatórios, apenas pelo desafio, apenas para ver se ele pode. Mas, depois de ficar por um tempo no chat dos Anônimos, ele começa a achar o grupo meio... cringe. Está cheio de federais. As pessoas estão sendo presas e é difícil saber em quem confiar. O Anonymous ficou tão grande que avaliar as pessoas se torna difícil. Há muitas brigas e doxing. Como é o único grupo ativista que a maioria das mídias conhece, o Anonymous continua recebendo créditos pelo trabalho de outros hackers, muitas vezes mais sofisticados. É uma bagunça.
Então, o Default se envolve com um grupo de hackers dissidentes. Um deles, chamado AnonSec. O grupo se posiciona como anti-Anonymous, mas semelhante aos Anonymous, o AnonSec realiza operações de iniciativas de hacking que às vezes têm um propósito político e às vezes não. O AnonSec é bastante avançado e o Default melhora cada vez mais no jogo. O grupo controla uma botnet. Uma botnet é essencialmente um grande pacote de computadores infectados sob o controle de alguém. Você pode usar esses computadores para espalhar ainda mais malwares pela internet, para aumentar a botnet cada vez mais, ou por exemplo, atacar um servidor com ela para sobrecarregá-lo. Default está vasculhando a botnet do AnonSec e fica curioso sobre quais computadores eles realmente controlam. Ele descobre que um deles é um servidor de faculdade de medicina do Canadá. De repente, o Default se encontra com acesso direto às finanças da universidade. Ele acessa registro dos estudantes que devem dinheiro para a escola. Tudo soma 9,4 milhões de dólares. E no final da lista, algo muito tentador. Um botão de deletar tudo. Como ele não poderia apertar isso? These people might, really enjoy having their slate wiped clean, as it were. If you look, some of them owe a substantial amount of money, like $70,000. I think some people owed upwards of over $100,000. It's a lot of money, you know what I'm saying? It's just like perpetual debt that sometimes it just lasts for decades. So, just deleted everything. I went into the PHP shell and just sent everything to dev null and just shredded it. So whatever I sent there is just not coming back. Isso é do podcast Dark Diaries. Eles têm um episódio fantástico com o Default, é claro. Já tentaram perguntar à universidade se as dívidas ficam deletadas. Eles não respondem, mas geralmente os empréstimos estudantis têm vários backups online e offline. Deveria haver cópias físicas dos contratos de empréstimos assinados pelos estudantes. No entanto, o Default sentiu que realmente estava fazendo uma coisa boa na época. Ele sentiu uma certa emoção em cometer um crime quando parece que está fazendo a coisa certa. Outros hackers poderiam ter usado informações sensíveis dos estudantes para obter lucro. Na verdade, existe uma indústria clandestina que vale bilhões em torno de nossos dados mais sensíveis. Os chamados corretores de dados reúnem todas as informações disponíveis sobre nós na internet, suas informações de contato, histórico de navegação e transações online. Esses dados são frequentemente agrupados em perfis sombrios, que são então vendidos. Você pode receber um e-mail personalizado ou uma ligação robô, com base em seu perfil sombrio. Então, permaneça sempre extremamente cauteloso ao compartilhar informações pessoais em qualquer lugar. Cada vez mais, os hacks do Default são motivados pelo altruísmo, em vez de apenas pela curiosidade. Até 2014, uma prática horrível era permitida na Dinamarca. Outros países europeus recentemente a proibiram. Então, como o Default descreve, eles hackearam e desligam sites que aprovam esse tipo de prática e tweetam evidências sobre o que acontecia nesses casos. Então, as informações começam a rodar pelo mundo. Anonymous fecha o maior fórum que promovia isso. Em 2015, finalmente, Dinamarca aprova uma lei para banir esse tipo de prática. Enquanto o Default está se nivelando como hacker, ele também se torna um pioneiro de cripto. Ele acumula uma quantidade significativa de Bitcoin, mais de 1.000. Isso é muito dinheiro hoje, algo em torno de 70 milhões de dólares. Ele guarda esses Bitcoins em um disco rígido em seu quarto. Ele também sabe que está criando inimigos poderosos, então fica um pouco paranoico, um pouco fanático com a sua segurança. Ele nunca faz login em seu próprio Wi-Fi. Para isso, ele usa uma antena parabólica para fazer login Wi-Fi gratuito do Dairy Queen, a meio quilômetro de distância. Cada vez que ele desliga seus dispositivos, ele se certifica de que estão criptografados. Quando os liga novamente, precisa esperar 30 minutos para descriptografá-los. Na maior parte do tempo, nunca conta a ninguém o que está fazendo. Ele sabe que tem muito a perder. No final, não será o suficiente. Lá em maio de 2013, um contratante de inteligência dos Estados Unidos de 29 anos também tem muito a perder. Ele tem sua própria casa em Honolulu, uma namorada amorosa e um salário de mais de $200 mil por ano. Mas ele descobriu um segredo enorme e é grande demais para guardar. O governo dos Estados Unidos tem a capacidade de espionar praticamente qualquer homem, mulher,
criança na Terra que tenha entrado em contato com um computador. E esse contratante, sem saber, ajudou a tornar essa tecnologia possível. Ele é assombrado por essa informação e horrorizado com a violação tão gritante dos direitos civis públicos por parte do seu governo. Ele sabe que revelar essa informação para qualquer pessoa, um advogado, um juiz ou até mesmo um congresso, seria cometer crimes tão graves que ele passaria o resto da vida na prisão. Ele está preocupado em nunca mais ver a sua família e não sabe quais consequências eles enfrentarão se ele denunciar. Mas ele tem que fazer isso. Ele tem coletado silenciosamente evidências desse segredo por um tempo e acabou de baixar os últimos documentos. Ele diz ao seu empregador, o governo dos Estados Unidos, que precisa de algumas semanas de folga para gerenciar sua epilepsia. Isso lhe dá um pouco de tempo para deixar o país sem levantar suspeitas. Ele escolhe Hong Kong porque o vê como um bastão da liberdade de expressão. Ele acredita que é um dos poucos lugares no mundo que poderia e protegeria ele da ira do governo dos Estados Unidos. Lá, ele encontra jornalistas Glenn Greenwald e entrega as evidências do que costumava ser ignorado como teoria da conspiração. E assim, Edward Snowden se torna um dos mais importantes denunciantes de nosso tempo moderno. As revelações de Snowden escandalizam o mundo e despertam um debate há muito esperado sobre a privacidade individual versus a segurança nacional. Ele inspira muitos jovens americanos como Default a dar uma boa olhada em como seu governo funciona. Default não quer ficar sentado e deixar a vigilância acontecer com ele. Ele quer que altos funcionários de inteligência saibam como é ser espionado, ter suas informações privadas armazenadas e distribuídas, e tê-las usadas contra eles mesmos. É quando ele se une ao Crackers com atitude, fundado por Cracker the Kid, que está sempre fora de si. Leicestershire, Inglaterra, 2015. Em um conjunto habitacional nos arredores de uma sonolenta cidade mineradora antiga, não há muito o que fazer além de ficar fora de si ou entrar online. No caso de Cracker, de 15 anos, ele passa seu tempo fazendo ambos. Ele está indignado com a corrupção, com a vigilância, mas especialmente com o envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ele se torna especialmente focado na Palestina e vê os Estados Unidos como diretamente responsáveis pela morte e sofrimento em Gaza. Ele decide fazer algo a respeito. This was political. We heard he was really angry about US foreign policy. So he started a collective called Crackers with Attitude, and then he hacked into sensitive documents online. Uma de suas primeiras vítimas é James Clapper, então o diretor nacional de inteligência da administração Obama. Clapper, um dos membros mais graduados da comunidade de inteligência, teve seu número de telefone e endereço aguardando para serem encontrados com apenas uma pesquisa no Google. Isso fornece a Cracker informações suficientes para hackear o seu e-mail. Ele posta a prova no Twitter, o que chama a atenção de Default. Cracker então redireciona as chamadas para a casa de Clapper para o movimento Free Palestine. Default twitta seu respeito a Cracker e os dois começam a conversar. Edward Snowden deu um agradecimento muito especial a James Clapper em uma entrevista ao canal alemão ARD. Infelizmente, essa entrevista foi bloqueada das redes de televisão dos Estados Unidos e da Alemanha. Aparentemente, o vídeo é imediatamente removido sempre que é postado no YouTube, então só mostraremos as citações visualmente. I would say sort of the breaking point is seeing the Director of National Intelligence, James Clapper, directly lie under oath to Congress. What we do not do is spy unlawfully on Americans, or for that matter, spy indiscriminately on the citizens of any country. We only spy for valid foreign intelligence purposes as authorized by law, with multiple layers of oversight to ensure we don't abuse our authorities. Cracker e Default estão furiosos. Cracker e outros hackers, vagamente ligados ao CWA, se unem para mirar mais membros graduados da comunidade de inteligência. Eles querem envergonhá-los e mostrar que não são tão poderosos quanto pensam. No topo de sua lista está John Brennan, chefe da CIA. Brennan, como Clapper, tem informações suficientes online que basicamente se expõem. Cracker procura seu número de telefone publicamente divulgado e descobre que é um número da Verizon. Ele liga para o suporte técnico interno da Verizon e finge ser um técnico no local com problemas para ajudar um cliente. O suporte técnico pede o código de funcionário de Cracker e ele simplesmente inventa um na hora. Funcionou. O técnico de suporte fornece a Cracker acesso e, de repente, ele tem o número da conta, o PIN
e o e-mail privado de John Brennan. Se você tiver apenas informações suficientes sobre alguém reunidas de diferentes fontes, digamos seu endereço e os últimos 4 dígitos do seu número de seguro social, você pode facilmente trocar as senhas de todos os tipos de contas e assumi-las. E é exatamente isso que Kraka faz com a conta AOL de Brennan. Uma vez na conta de e-mail, Kraka obtém o número de celular privado de Brennan e compartilha com Default, e assim eles começam a ligar instantaneamente para o diretor da CIA, chamando-o sua família sem parar. I told him he was a piece of shit. Basically, like, y'all are awful people. Like, really. Like, you're not doing any net positive things for the world. You're just not. John Brennan está assustado, claro. As chamadas são um pouco mais do que uma brincadeira. Mas como ele poderia saber disso na época? Ninguém sabia quem estava por trás das chamadas ou quais eram suas intenções. Brennan precisa se esconder por um tempo, com segurança extra para ele e sua família. Ao mesmo tempo, a invasão de Kraka ao e-mail de Brennan lhe dá acesso a documentos muito sensíveis. Kraka primeiro publica capturas de tela no Twitter, instigado por Default, e talvez se perguntando o que Snowden faria, ele decide procurar Julian Assange no Wikileaks. Ele publica os documentos em outubro de 2015. Eles incluem formulário SF-86 de 47 páginas de Brennan, um formulário sensível exigido para obter autorização de segurança do governo de alto segredo. O formulário revela seu histórico criminal, registros psicológicos e outros detalhes que ninguém gostaria de ter sobre si mesmo online. Além disso, dos e-mails de Brennan, o Wikileaks publica recomendações da Bush sobre como a presidência deveria operar no Oriente Médio. A invasão custou à agência cerca de 1,5 milhão em danos de custo de realocação, já que vários agentes entraram em esconderijo. Mas, antes que soubessem disso, praticamente não havia nível de ameaça. Acima de tudo, foi amplamente embaraçoso invadir o e-mail de Brennan e foi ridiculamente fácil. This is true, and it's true that you guys have actually broken into his private email account. How difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. It's a lot of, I guess, private information, really. He's pretty stupid, really. He's supposed to be so high in the government, like head of CIA, and he should be more clever. Can you give us any indication of your background? I mean, how old you are? Are you in the United States? I mean, anything you can tell me about yourself? Yeah, I'm below the age of 20 years old. I smoke pot, and I live in America. And you smoke pot? Imaginamos o que John Brennan deve ter pensado enquanto, sem dúvida, assistia isso em sua casa de realocação. Que furor deve ter se acumulado dentro dele. Os CWA não terminaram. Eles liberam mais e mais informações. Com controle sobre as contas de Clapper e outros agentes, é ainda mais fácil fazer as pessoas entregarem informações para acessar mais contas e bancos de dados. Eles têm acesso à conta do diretor adjunto do FBI, Mark Giuliano. Lá, eles descobrem um banco de dados com informações pessoais de 9.000 funcionários do Departamento de Justiça e 20.000 agentes do FBI. Eles publicam isso. Em seguida, eles obtêm acesso ao sistema de reversas automatizadas conjuntas do Departamento de Justiça, que tem registro de todos os prisioneiros dos Estados Unidos. Eles checam os registros de outros hackers como Jeremy Hammond e os postam online também. Eles causam estragos e embaraçam uma instituição após a outra. Mas estes garotos realmente achavam que iriam sair impunes? At the time, I really didn't care. I just that was towards the end of the run. It was just like all bets are off. You know, I'd gone all the way down the rabbit hole. I just become very disillusioned with people's complacency and their lack of care for what was going on. So it's like, we're going to bring attention to this with like chaos and mayhem. Kraka sabe que suas ações cutucaram um urso muito grande. Ele sabe que haverá consequências. Apenas não sabe exatamente quais serão. I'm gonna go to Russia and chill with Snowden, because I know that the government are pretty mad about this. I'm probably gonna get tortured. I'm actually a pretty fast runner. Default está paranoico o tempo todo, constantemente preocupado com sua segurança, mas ele baixou a guarda. Default se envolveu com a ex-namorada de um de seus amigos. Segundo ele perguntou ao amigo com antecedência se estava tudo bem com ele. O amigo diz que sim, vai em frente. Ele está muito além disso. Mas Default e seu amigo estão bebendo e conversando pelo Xbox Live. I slip up for the first time ever. Being arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally gave myself away. Ele nunca pensou que seu amigo faria algo com essa informação, nem mesmo pensava que seu amigo acreditaria nele necessariamente. Mas hoje, Default tem quase certeza que esse amigo o entregou.
Quando o FBI é autorizado a entrar na sua casa, eles não batem educadamente. Agentes do FBI entram no quarto dele e enquanto seu computador termina de descriptografar, eles estão apontando rifles de assalto em seu rosto. O arrastam para fora de seu quarto, copiam rapidamente seu disco rígido antes que ele se recriptografe e pegam todos os seus equipamentos. Default sabe que está acabado, mas a pior parte é assistir aos agentes levarem seu disco rígido, o disco rígido com mais de 1000 bitcoins. Ele desmaia na hora. Kraka também é invadido pelas forças policiais britânicas, seus computadores são confiscados. Um outro membro da CWA é preso nos Estados Unidos e mais 3 no Reino Unido. Como Kraka era menor de idade e estava no Reino Unido, ele recebeu uma sentença branda. Ele passou 2 anos em um centro de detenção juvenil. Ele foi o primeiro menor no Reino Unido a ser preso por hack. Hoje, ele está quieto e acabou com o crime. Ele só quer fazer carreira em segurança cibernética e seguir em frente com sua vida. Default, mesmo que estivesse menos envolvido, pagou um preço muito mais alto. Ele foi direto para a prisão federal com uma sentença de 5 anos. Ele teve que pagar $145 mil em restituição e, devido aos regulamentos da CO, passou uma quantidade significativa desse tempo em confinamento solitário. Ao implorar no tribunal, ele disse: "Eu pensei que o que eu estava fazendo estava certo em termos de justiça política, mas 2 anos depois percebi que estava completamente errado." Snowden também não teve um tempo relaxado lutando pelo asilo na Rússia logo após seu vazamento. Oficiais de inteligência fantasiam publicamente sobre o desejo de... Bom, eu nem posso mencionar. Seja você um denunciante principiado, que realmente entende a importância do que está vazando, ou um adolescente furioso com as injustiças do mundo, mexer com o governo dos Estados Unidos mudará o curso da sua vida para sempre. Então, tenha certeza de que vale a pena. Em dezembro de 2023, a administração Biden renovou um programa de vigilância muito controverso. O ACT permite que a administração espione qualquer pessoa no mundo sem mandado, incluindo seus próprios cidadãos. Isso também inclui um vasto banco de dados de comunicações eletrônicas. Supostamente, só deve ser acessado quando houver motivo legítimo para acreditar que ajudará nas operações de inteligência. Mas, uma decisão do Tribunal dos Estados Unidos em 2023 descobriu que o FBI já usou indevidamente esse banco de dados 278 mil vezes. As buscas ilegais foram particularmente frequentes entre 2016 e 2020. Eles bisbilhotam as comunidades privadas de doadores para vários candidatos ao Congresso. Estiveram de olho nos suspeitos dos eventos de 6 de janeiro e também estiveram vigiando os manifestantes do movimento Black Lives Matter. Talvez eles até estejam nos vigiando.